servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão, a oração do Evangelho neste 28º domingo do tempo comum. Estamos mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, o evangelho que ouvimos apresenta o verdadeiro discípulo de Jesus, que deve ser livre em relação a tudo. Atenção para um detalhe importante. Para ganhar a vida eterna, que é dom de Deus, é preciso ir além do cumprimento dos mandamentos ou da lei de Deus, conforme ouvimos no versículo 19. O homem que foi até Jesus e o encara de frente e chega a ajoelhar-se diante de Jesus, surpreende-se, porque Jesus lhe disse que é preciso superar as normas da lei e praticar a justiça. É verdade que as prescrições da lei são importantes e se referem ao relacionamento com o próximo. O homem, no entanto, por sua seriedade e vivência da lei, pode ser chamado de justo. Este homem que foi até Jesus era um homem com senso e prática de justiça. Ele fazia tudo o que estava na lei e desde a sua juventude. Sua fortuna, na visão da lei de Deus no Antigo Testamento, é considerada bênção de Deus. E ele, na verdade, julga que para ter a vida eterna já basta. Ele já faz tudo. É o momento em que Jesus dá um novo ensinamento. A riqueza se tornou em sua vida um obstáculo, impedimento. Ele se tornou escravo da mesma. O seguimento de Jesus, o caminho para a vida eterna, exige total desapego, exige liberdade, conforme o versículo 21.
E o que conta no ensinamento dado por Jesus, que está no exercício da solidariedade, da misericórdia em relação aos pobres. É isso que realmente conta. Um homem de muitos bens, muitas terras, muitas propriedades, tudo conseguido legalmente, pelo menos ao que parece. Na verdade, o escravizava, apesar de ter a consciência tranquila. A proposta de Jesus é de uma sociedade solidária, que partilha os bens e ninguém seja excluído. Se para muitos, demasiadamente apegados aos seus bens, é impossível, para Deus, porém, é possível. E a nova justiça, a justiça do reino, onde os bens ou riquezas são postos a serviço de todos. Os discípulos tiveram a coragem de deixar tudo, conforme os versículos 29 e 30 do evangelho que ouvimos. Eles entenderam a proposta de Jesus e com ele já concretizaram esta nova sociedade, que os levou à perseguição, que os levou à morte. Devemos nos perguntar quais são os gestos concretos de partilha e solidariedade em nossas comunidades. Por que é tão difícil para os cristãos o compromisso com os pobres, com os excluídos? Por que na comunidade muitos querem um trabalho que dê visibilidade, notoriedade, proximidade com o padre, um lugar de destaque? E é tão difícil encontrar agentes para a pastoral da criança, para a pastoral do menor, da visita aos presídios. Será que essas pessoas não merecem e não podem, não devem ter a chance de acolher a palavra e por ela serem transformados? Precisamos pensar. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.